Ok, vamos então ver o mapeamento das classes, né? Eu já estou com o meu servidor aqui rodando, ó. Eu abri duas instâncias do Delphi, uma está com o servidor, né, com o REST Server, e a outra está com o cadastros, tá? O cadastro que ficou, que eu preparei só para o Mormod, tá? A telinha dele se escondeu aqui. Pronto, aí está. Tá, bom, então deixa eu mostrar para você como é que as classes foram mapeadas. Vou mostrar aqui pelo servidor. Então veja, lembra do banco DTO, né? O banco DTO está mapeado, tá? Eu tenho aqui Mormot, classes, tenho essas syscommons aí também, faz parte do Mormot, tá? Veja que esse banco DTO ele agora está anotado, né? Na próxima videoaula eu vou falar sobre essas anotações aqui, tá bom? Mas observe que para eu mapear a classe, o que é que eu faço? Eu crio um SQL Record, tá? Eu crio a classe herdando de SQL Record. O nome da classe aqui tem que ser o mesmo nome da tabela, né? Então, tabela banco, a classe tem que ser banco, tbanco, né? Pessoa endereço, ó. Como é que ficou? Pessoa underline endereço, porque é assim que é o nome da minha tabela lá no banco de dados, tá? No caso dos campos, né? Campos do tipo string, how tf8, né? Campos do tipo inteiro, int64 ou integer, tá? Essa explicação sobre os tipos de dados tem lá na documentação do Mormot, tá? Então, como é que eu fiz o mapeamento da pessoa? Eu tenho aqui a classe pessoa, né, que herda de SQL Record. Tem os campos de pessoa, tá? E aqui, ó, eu tenho as listas, né, as relações 1 para n, e eu fiz um pouquinho diferente do que o Mormot ele recomenda que se faça, tá? Ele recomenda que nós criemos tanto a lista quanto o objeto 1 para 1 aqui dentro, né, de Published como uma propriedade comum, tá? E aí ele se encarrega de fazer lá o mapeamento, de fazer toda a inclusão, exclusão e tal. Só que quando ele faz esse mapeamento aqui no Published, na verdade, esse cara aqui, essa lista ou esse pessoa física, não é uma instância da classe, é um inteiro. Ele só reconhece como se fosse o ID, a chave estrangeira, tá? E aí nós temos que de qualquer maneira em alguns momentos na aplicação sair instanciando isso daí, né? Então, poxa, para eu trabalhar com inteiro aqui, e vai que eu trabalho com essa pessoa aqui em vários lugares da aplicação, como é o caso, né? E eu tenho que sair instanciando as listas em várias telas da aplicação, então isso daí não é muito legal, não gostei dessa forma. Por isso que eu já fiz aqui, ó. Aí eu já deixei os objetos e as listas separados numa seção public, tá? Não está na published, né? Porque o ORM ele vai buscar via RTTI tudo que está na seção published, tá? No caso do TDST ORM eu fiz diferente. Vou abrir, por exemplo, o pessoa VO. Aqui, ó. Observe que as propriedades estão na seção public mesmo, tá? Por quê? Porque lá no finalzinho, ó, eu crio aqui uma initialization e uma finalization, tá? E através disso daqui eu registro a classe para que o novo RTTI do Delphi consiga pegar suas propriedades via reflection, ok? Como o Mormot ele é feito para várias versões do Delphi, o cara não usou isso aqui, né? Tem um detalhe também. Para eu usar essa nova RTTI do Delphi, a minha classe ela tem que herdar de tPersistent. Veja que essa minha herda de TVO, mais o TVO é um tPersistent, tá? Então, a partir do momento que eu pego esse carinha aqui e herdo de TSQL Record herda de TObject. Olha só. Então, não tem como eu criar, né, a initialization, a finalization aqui, ele dá erro. Não dá.
ok? Então tá, coloco esses caras aqui na seção public e preciso usar o published porque ele está utilizando os esquemas antigos do RTT e do Delphi, que funciona também 100%, tá? E como é que estão as minhas classes filhas mapeadas? Essas daqui, ó. Essas que eu mapeei dentro de pessoa, como é que eu as mapeei individualmente? Então, pessoa jurídica, tá lá herdando de TSQL Record, tem os seus fields e as suas propriedades normalmente, tá? Pessoa física, do mesmo jeito. Aqui, pessoa física, da mesma forma, tá? Herda de SQL Record, tem os seus fields e as suas properties também funcionando normal, tá? Depois eu vou explicar por que elas estão anotadas, tá, ok? Estão anotadas só por conta do esquema das views, aqui do T2T e RP, tá? Daí eu tenho aqui, ó, a lista de pessoa contato. Eu criei um object list de pessoa contato, tem lá os fields, aqui no quando eu tenho listas, tá? Eu crio um campo persist só para eu não ficar enviando informações desnecessárias para o servidor, tá? Por exemplo, você tem lá o mestre, né, que é a pessoa em si, e tem os contatos, tá? Então uma pessoa já tem 20 contatos, tá? Daí o usuário entrou e alterou um contato apenas. Quando ele clicou em salvar, né, apenas aquele contato está com essa flag persist marcada. Só esse contato vai subir para ser alterado lá no servidor. Os demais não vão sofrer alteração nenhuma, tá? Por isso que tem essa flag persist aqui. Mesma coisa ocorre no pessoa endereço, tá? O persist eu coloquei aqui no public, né? Porque se eu colocar o persist aqui no published, aí o que é que o Marmot faz? Ele cria um campo persist lá no banco de dados, automático, tá? E tenho finalmente o pessoa telefone, tá? Então tá aí. Esse é o mapeamento, né? Para que o Marmot consiga consultar esses dados, consiga persistir esses dados no banco, tá? Aí essa parte aí é meio que automática. Eu vou mostrar para você nos próximos vídeos como é que funciona.